Olá, amigos. Eu resolvi fazer essa entrevista com o Eli Ticuna porque o Eli, ele veio para o Rio quando ele tinha 20 e poucos anos, nos tornamos amigos e eu, como sempre gostei da cultura indígena, desde novo, desde criança, fiquei amigo de um índio na cidade e resolvi mostrar a cidade, a selva de pedra para ele. Levava ele para passear. Tinha um parque famoso aqui no Rio, chamado Tivoli Park da Lagoa, era um parque grande, e tinha montanha-russa, trem fantasma, roda gigante e muitos brinquedos, e a gente ia lá e ele se divertia. Eu também me divertia bastante, vendo o índio se divertir no parque aqui. E a gente ia para a Quinta da Boa Vista, para o Museu Nacional, enfim, a gente passeava, eu levava ele sempre para passear. Então foi uma amizade sólida, muito edificante. Ele se formou em teologia no curso básico, voltou para a tribo dele, a tribo Ticuna, no Alto Solimões, no Amazonas, e foi ordenado pastor, se casou, teve filhos, fez a graduação em pedagogia, foi para São Paulo, mais recentemente, fazer o mestrado em educação, e agora está começando o doutorado também em São Paulo, em educação. E essa entrevista é muito interessante porque ele vai falar de temas que são caros aos indígenas, e eu acredito que você vai gostar. Então é isso, boa entrevista. Eu sou Eli e eu sou da etnia Ticuna. Eu sou indígena, sou uma liderança, uma liderança espiritual, mas também uma liderança tradicional do meu povo Ticuna, e estamos localizados no Alto Solimões do estado do Amazonas. Eu sou formado em pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas. Logo depois eu fiz o mestrado, então sou mestre em educação pela Universidade Mackenzie em São Paulo. Seguidamente, eu não parei, e atualmente sou doutorando em educação pela Universidade Estadual de São Paulo, a USP de São Paulo. Eu particularmente passo a denominar a educação diferenciada ou indígena, a educação que inclui, dentro do seu currículo os saberes da tribo, da etnia, Saberes em que sentido? Saberes no sentido da biologia, da arte, da música, dos mitos, enfim, tudo que é conhecimento, tudo que é cultura do povo ticuna, que esses conhecimentos, esses saberes, eles façam parte do currículo da escola, e eles sejam socializados no ambiente escolar, da nossa atualidade. Além de aprender, os saberes conhecidos como saberes universais, que todo cidadão brasileiro precisa aprender, o saber próprio, específico do povo, ele tem que estar incluído dentro do currículo da escola. Gostaria de dar como exemplo a prática da feitiçaria, porque na minha tribo ticuna existem os pajés do mal, o pajés do bem, O que é o pajé do mal? É aquele que trabalha para, para matar alguém, para que alguém fique doente, para que alguém nada vá bem para ele, para que tudo dê errado, Então as pessoas, se eles dizem, vou consultar tal pajé para que faça o mal para você. Então as pessoas estão sempre com medo. Qualquer doença que aparece na vida de um ticuna, ele diz, não, o pajé já me enfeitiçou, eu estou sendo atingido,
pajé porque ele está fazendo uma maldade contra mim. Né? E o cristianismo muda isso, O então? cristianismo vem e diz, não, Deus é poderoso, Ele vai te proteger e nada vai acontecer contigo. Né? Tem antropologia que defende o radicalismo, tem antropologia já mais liberal, tem antropólogos que defendem já que a cultura ela é dinâmica, ela não pode ser estática. Né? Então vai depender muito do tipo de antropólogo que aparece lá na aldeia, né? Ou numa determinada etnia. Né? Principalmente antropólogos que são contra o cristianismo, são eles que andam dizendo que o evangelho não é bom, que a religião não é boa, porque é uma religião que vem de fora, que os índios não precisam de uma religião porque os índios eles já têm a sua própria religião, que não há necessidade de trazer uma religião de fora e impor uma religião. Mas quem é que anda falando isso? São antropólogos que são declaradamente anticristãos, né? Que não gostam, né? Que são contra o evangelho, o cristianismo. Então, por sua vez, eles vão também impor as suas, né? Os seus contra o cristianismo, né? Então você quer dizer que isso prejudica o indígena na autonomia dele de ter a religião que ele quiser, inclusive o cristianismo. Porque né? Eles de alguma maneira eles influenciam, né? Porque vamos imaginar, o antropólogo chega lá num determinado grupo indígena, então ele vai e impõe também as suas ideias, né? E o indígena, por sua vez, acaba acreditando aquilo que o antropólogo diz para eles, né? São antropólogos que eles seguem a teoria ou a ideologia de que a cultura ela é estática, ela não é dinâmica, ela não muda, né? Então, eles defendem essa ideia de que o indígena ele tem que se manter dentro somente da sua própria cultura, né? E não ter influência de culturas que estão ao seu redor, né? Eu não concordo porque o ser humano, ele naturalmente é um ser, né? É um sujeito que precisa do outro, né? E que a sua cultura se fortalece quando ele entra em contato com outras culturas, né? Então acredito que a cultura é dinâmica também, ela não é estática. O meu povo ticuna é um povo que milenarmente praticamos agricultura familiar, agricultura sustentável, né? Então a produção das famílias ticunas, né, dentro desse tipo de economia, é um tipo de economia que sustenta a família, mas que também sustenta o mercado da cidade, né? Por exemplo, se você vai para Benjamin Constant, para a cidade de Tabatinga, você vai ao mercado, né? E você vai ver famílias ticunas vendendo os seus produtos, né? Farinha, banana, frutas, né? Então, eu particularmente sou a favor de um tipo de economia que seja sustentável, né? Uma economia que seja uma economia que seja que sustente a família da maneira correta, sadia, né? O infanticídio ele é uma prática cultural, né? Como muitos antropólogos já vêm dizendo, né? O infanticídio, o que é? É simplesmente, né, a rejeição, né, de uma criança ou de qualquer indivíduo, né, que nasce com problemas, deficiências físicas ou simplesmente uma menina, uma moça, né, conviveu de forma escondida com alguém, né, um casamento, digamos, um casamento não aprovado pela família, né? Então a menina fica grávida de alguém, tem um bebê novamente. Quando isso acontece, também essa criança
corre o risco de ser rejeitado, né? Então, rejeitado e morto, né? E principalmente quando é deficiente, né? Quando nasce com deficiência. Ou também são gêmeos, né? Porque se acredita que uma cultura, né? Que nunca viu, né? Nunca viu ele nascer duas pessoas, então para ele é estranho. Ele imagina que isso deve ser uma maldição, isso nunca se viu duas crianças nascerem, então isso gera um medo. Enfim, então é por isso também, às vezes, a rejeição, né? Mas isso é praticado por falta de quê? De informações, né? Depois que a pessoa passa a ter informações, passa a ter consciência de que não tem nada a ver com maldição, é uma doença que pode ser curada. Então eu sou muito a favor que a partir do momento que há essa consciência, então não se pratique mais o infanticídio, né? Isso é a minha posição. A mensagem que eu gostaria de deixar para a Igreja Evangélica de modo geral é o seguinte: continuemos com a nossa missão. Que tipo de missão? De levar essa boa notícia, essa notícia boa da parte de Deus, a notícia de paz, de amor, notícia de libertação, notícia de salvação para os povos indígenas, pois os povos indígenas também são vítimas de quê? Vítimas do pecado, vítimas do mal. Eles estão longe de Deus, afastados de Deus, portanto eles precisam da mensagem, precisam do amor de Deus, né? Isso é a mensagem. A segunda mensagem que eu gostaria de deixar para as igrejas é levar o Evangelho de forma contextualizada, né? O Evangelho, apresentar o Evangelho para o indígena de tal maneira que o trabalho final, o trabalho de uma igreja lá nas aldeias, sejam igrejas evangélicas, bíblicas, e que eles vivam o cristianismo bíblico dentro do próprio contexto cultural do seu próprio povo.